Vamos aprender agora sobre o auxílio reclusão, benefício que também é devido aos dependentes do segurado e que, nos termos do artigo 116 do Regulamento da Previdência Social, será devido nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Uma coisa que a gente precisa esclarecer é que a regulamentação em termos legais, em termos de lei, ela veio a ser feita em relação ao auxílio reclusão a partir de 18 de janeiro de 2019, com a medida provisória 871, convertida na Lei 13.846, que alterou a Lei 8.213, e lá no artigo 80 da Lei 8.213, que é importante que vocês leiam também, foram trazidos alguns outros requisitos, outras regras em relação ao auxílio reclusão que até então não ocorria. Até então, a lei dizia simplesmente que o auxílio reclusão seria devido aos dependentes do segurado de baixa renda nas mesmas condições da pensão por morte. Com essa alteração na lei e, por consequência, no decreto, algumas coisas nós precisamos destacar como pontos principais que provavelmente serão cobrados na prova. Primeiro é que o auxílio reclusão vai ser concedido nas condições da pensão por morte. Significa dizer que as regras relativas aos dependentes do auxílio reclusão são as mesmas da pensão por morte, que os valores relativos ao cálculo do auxílio reclusão também serão nos mesmos moldes da pensão por morte, entretanto, com a diferença em relação ao limite do valor do benefício, que foi trazido pela emenda constitucional número 103, que nós vamos entrar mais em detalhes. Então, tudo aquilo que se aplica a dependentes, a duração do prazo do auxílio reclusão para cônjuge e companheiro, tudo aquilo que nós vimos em relação à pensão por morte, também vai se aplicar ao auxílio reclusão. Em relação aos dependentes do segurado de baixa renda. E aqui, pessoal, o que é o segurado de baixa renda? É aquele que tem uma renda bruta mensal igual ou inferior na época em que foi publicado o decreto 10.410, lá em 1º de julho de 2020, essa renda limite para que o segurado fosse considerado de baixa renda era de R$ 1.425,56. Então ele teria que ganhar no máximo até esse valor para que os seus dependentes pudessem ter direito ao auxílio reclusão, no caso do cumprimento dos demais requisitos pelo segurado, corrigidos pelos mesmos índices de reajustes aplicados aos benefícios do RGPS, que, como nós já vimos, é o INPC, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurado no período de 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão. Então vejam, tem um limite de salário de contribuição que é apurado numa média aritmética simples dos 12 meses antes do recolhimento à prisão, e essa média tem que dar em valor inferior lá em 2020 a 1.425,56 e atualmente em 2022, com base nesses reajustes, nesta correção com base no INPC, o limite hoje em 2022 é R$ 1.655,98. Esses valores, para considerar o segurado como segurado de baixa renda, eles são publicados anualmente numa portaria que sai lá do Ministério, que traz uma série de valores e limitações previstos no regulamento da Previdência Social, e dentre eles está o valor limite para considerar o segurado como baixa renda, motivo pelo qual a média aritmética simples anteriores à sua reclusão tem que ser inferiores a este valor que é determinado anualmente por portaria, ok? E
ele tem que estar recolhido à prisão em regime fechado. Até 17 de janeiro de 2019, tinha direito ao auxílio reclusão os dependentes do segurado de baixa renda que estivesse preso em regime fechado ou no semiaberto. A partir de 18 de janeiro, com a alteração trazida pelo MP 871, se exige que ele esteja em regime fechado e não pode receber remuneração da empresa nem desses benefícios que nós vemos, em especial o auxílio por incapacidade temporária, pensão, salário maternidade, aposentadoria ou de abono de permanência. Até 17 de janeiro de 2019, o segurado que fizesse recluso, que fizesse jus a esses benefícios, era possível fazer uma opção entre um e outro. Hoje não existe mais esta possibilidade. O segurado recluso não pode receber nenhum desses outros benefícios, tá? Se o segurado recebeu benefício por incapacidade nos 12 meses anteriores à prisão, na hora de se fazer a média aritmética para se verificar se ele está com essa média dentro do limite estabelecido pela portaria ministerial, dentro hoje dos R$ 1.655,98, o que será considerado como salário de contribuição será o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal. Não é o valor da renda mensal, é o salário de benefício, é a média daqueles salários de contribuição, tá? Antes de se aplicar o percentual, que nós vamos ver que é igual para fins de renda mensal, igual ao percentual que se aplica no caso das pensões por morte e levando em considerações aquelas peculiaridades. Se existe ou não dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, né? Se existe a quantidade de dependentes, que será 50% de cota familiar mais 10% por dependente. Então, o que vai ser utilizado não é a renda após incidir este percentual. O que vai levar em consideração é o salário de benefício, a média, antes da incidência do percentual, ok? E esse salário de benefício, que serviu de base para o cálculo da renda mensal, vai ser reajustado na mesma época, com a mesma base dos benefícios em geral, portanto, INPC, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 80, parágrafo 6º da Lei 8.203. Carência, tá, gente? O auxílio reclusão, ele exige uma carência por parte do segurado recluso de 24 contribuições mensais. As reclusões ocorridas até 17 de janeiro de 2019 não exige-se carência. A concessão do auxílio reclusão não exigia carência. Inclusive, era mais uma das semelhanças que ele tinha em relação à pensão por morte. Para as reclusões ocorridas a partir de 18 de janeiro de 2019 para cá, exige-se que, além do segurado ser de baixa renda, de ter qualidade de segurado na data da reclusão, ele precisa ter contribuído com pelo menos 24 contribuições mensais. Se ele perdeu a qualidade de segurado, o que é que vai ocorrer quando nós vimos lá na aula de carência? Ele vai ter que readquirir estas carências, resgatar essas carências com metade das contribuições exigidas. Então, 24 contribuições mensais. Se ele perder qualidade, ele vai ter que refazer mais 12 contribuições mensais para, a partir daí, ele, caso venha a ser preso, dê a possibilidade dos seus dependentes receberem o auxílio reclusão, obviamente também respeitado o limite que é imposto, naquele ano da reclusão,
de acordo com a portaria ministerial que estabelece o valor máximo de salário de contribuição apurado nessa média aritmética dos 12 meses anteriores para fins de verificar o direito pelos dependentes. Uma alteração também significativa que foi feita no auxílio reclusão é a necessidade de apresentação de certidão judicial comprovando que aquele segurado está detido, está recluso, né? Até então era necessário uma declaração de cárcere, onde deveria ser apresentada de 3 em 3 meses para que o INSS tivesse ciência de que aquele segurado continua preso, gerando então o direito à manutenção do auxílio reclusão, e isso era obtido geralmente junto ao diretor da unidade prisional. A lei, né, a MP convertida na lei, trouxe então a necessidade de o requerimento do auxílio reclusão ser instruído com uma certidão judicial que ateste este efetivo recolhimento à prisão, e também será necessária essa certidão para apresentar ao INSS para comprovação da permanência nesta condição de presidiário para que o benefício seja mantido. O INSS, né, existe a previsão de uma celebração de convênios com órgãos públicos, né, responsáveis pelo cadastro dos presos, as secretarias de segurança pública, as varas de execução penal, para que se obtenha essas informações sem a necessidade da apresentação da certidão judicial. Só que isso ainda não ocorreu, tá, gente? Então, para todos os efeitos, a certidão ela é exigida tanto no requerimento inicial quanto para a manutenção do benefício. E essa certidão e a prova de permanência na condição de presidiário, elas serão substituídas quando o INSS tiver acesso a uma base de dados a ser disponibilizada em meio eletrônico pelo Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, com os dados, né, dessas pessoas que estão lá reclusas, para assegurar a plena identificação do segurado e sua condição de presidiário. O problema, pessoal, é que esses convênios, esses acordos, para que eles ocorram, não bastam estar escritos em lei. E muitas vezes, em diversas localidades, até é muito custoso, é muito difícil, por conta ainda, né, de alguns municípios, questão de infraestrutura, internet, enfim. E até que isso venha a ocorrer, até que seja celebrado esse acordo com o CNJ, o INSS ele vai solicitar para a instrução do requerimento e para a manutenção que trimestralmente o dependente leve lá ao INSS um atestado de que o segurado continua em regime fechado, o que sempre foi solicitado. Não existia essa previsão de certidão judicial que seria substituídos pelo acesso a um banco de dados do CNPJ. Então, enquanto não houver essa disponibilização dos sistemas, né, pelo CNJ, para que o INSS consulte esse banco de dados para atestar a identificação e a condição de recluso, de 3 em 3 meses, os dependentes vão ter que levar esse atestado de que ele continua detido, e esse atestado deverá ser expedido pela autoridade competente, que a depender de cada município, a depender de cada estado, essa autoridade competente pode ser o diretor do presídio, pode ser o Poder Judiciário, lá as varas de execução penal que tenham esses dados, pode ser um convênio feito com a Secretaria de Segurança Pública, onde essas certidões podem ser obtidas pela internet. Então isso vai variar muito de local para local. Fato é que o que hoje é exigido é uma certidão judicial
comprovando a condição de recluso em regime fechado. Essa certidão pode vir a ser substituída quando de um futuro convênio do INSS com o CNJ para que o INSS acesse essa base de dados e dispensará, neste caso, essa certidão judicial, e até que essa base de dados venha a ser implementada, pode ser apresentado um atestado emitido por autoridade competente que vai variar de localidade para localidade, atestando que ele continua preso lá no regime fechado. Data do início do benefício, como nós vimos, né, gente? Como o auxílio reclusão vai ser concedido nos mesmos moldes da pensão por morte, os prazos são os mesmos. Vai receber o benefício desde a data do recolhimento à prisão. Se o benefício for requerido em 180 dias para os dependentes menores de 16 anos ou para os demais dependentes em 90 dias. Extrapolou esses prazos, vai receber somente da data de entrada do requerimento e ele será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado. Certo? Nós vamos ver daqui a pouco as hipóteses de cessação do auxílio reclusão, mas para o que nos interessa até o momento é que ele só vai receber independentemente do prazo em que foi requerido. Se dentro dos 180 dias em relação aos menores de 16 para receber desde a reclusão. Se não tem menor de 16 como dependente, se foi requerido até 90 dias após a reclusão. Passados esses prazos, 30 dias, e só vai receber enquanto o segurado estiver em regime fechado. Enquanto está preso, o segurado pode exercer atividade? Pode. E neste caso de ele exercer uma atividade remunerada iniciada após a prisão em cumprimento de pena do regime fechado, não vai acarretar a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Mormente porque muitos presos eles trabalham, né, e recebem uma parte pelo seu labor para remir os dias que faltam de cumprimento da pena. Então ele trabalha durante um tempo lá, enquanto ele está recluso, para poder reduzir a pena dele. Então isso não impede a manutenção do auxílio reclusão para os seus dependentes. E nos casos dos dependentes que se habilitam após a prisão? Aqui nós temos duas situações diferentes. Aplicam-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte, nós já vimos isso, e no caso de qualificação do cônjuge ou companheiro após a prisão do segurado. Houve uma prisão e só após a prisão é que o cônjuge ou companheiro foi, ao requerer o benefício, se qualificar, se identificar como dependente deste segurado que foi recluso, e neste caso ele só vai ser devido a partir da data de habilitação, observados os prazos aqui da data do início do benefício, mas somente se comprovada a dependência econômica anterior à reclusão, a pré-existência da dependência econômica. Sabemos que para o cônjuge, a dependência econômica ela é presumida. Bastará apresentar uma certidão de casamento, onde ateste que o casamento ocorreu anterior à prisão. No caso do companheiro ou da companheira, a dependência econômica é presumida, porém, é preciso comprovar o quê? A união estável. E como é que comprova a união estável? A mesma situação que nós já vimos quando tratamos da aula de beneficiários. Os documentos do artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048. A partir de julho de 2020,
2 documentos, sendo um deles produzidos dentro dos 24 meses anteriores à reclusão, já comprova esta situação. Então, se foi comprovado que o casamento foi posterior ou que veio a existir uma união estável após a reclusão, o auxílio não será devido. Por quê? Porque a condição de dependente ela foi estabelecida depois do fato gerador do benefício. Tá? Então, neste caso, não haverá o direito à reclusão. Entretanto, caso seja comprovado que essa união estável existia antes da reclusão, o benefício vai ser concedido, mesmo que o casamento seja posterior ao fato gerador. E isso está lá na IN 128, que também está prevista para cair questões dela no nosso edital, no artigo 389. E no artigo 388, a própria instrução do INSS diz que o filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio reclusão a partir da data do seu nascimento. Ok? Observados os critérios da DIB, ou seja, como ele é menor de 16 anos, vai receber o benefício desde o nascimento, se requerido auxílio reclusão dentro de 180 dias. Beleza? Requerido após esse prazo, vai receber da data do requerimento. Como nós já vimos, uma vez que o benefício de auxílio reclusão será concedido nas mesmas condições da pensão por morte, o cálculo também vai ser estabelecido da mesma forma que é feito para a pensão por morte. Regra geral, 50% de cota familiar, mais 10% por dependente, ou se houver um dependente com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave ou inválido, 100%. Do que? Do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, se ele foi preso já aposentado, se ele não foi preso aposentado, do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito, será feito o cálculo com base no salário de benefício, vai se aplicar esses percentuais dependendo da existência ou não de dependente inválido ou com deficiência. E este valor, independentemente do percentual a ser aplicado, e isso veio trazido, pessoal, com a emenda constitucional número 103, veio com a reforma da Previdência, nenhum auxílio reclusão a partir de 13 de novembro de 2019 poderá ser superior a um salário mínimo. Mesmo que o segurado preso sempre tenha contribuído, né, naquele valor limite, que a gente viu que está em R$ 1.600 e poucos reais, que está acima do salário mínimo, o valor do auxílio reclusão será sempre de um salário mínimo para os seus dependentes. Isso a partir da emenda 103, a partir de 13 de novembro de 2019. No caso de fuga, o segurado fugiu da prisão, o que é que vai acontecer? O benefício vai ser suspenso. Se ele for recapturado, este benefício será restabelecido da data em que ele foi recapturado, desde que esteja mantida a qualidade de segurado. E em relação à qualidade de segurado, nós lembramos lá que o artigo 15 da Lei 8.213, quando trata da manutenção da qualidade, fala que o segurado, após sair da prisão, ele tem até 12 meses de período de graça. E se dentro deste período de fuga ele exerceu alguma atividade, essa atividade será considerada para verificação da sua perda da qualidade. Então ele tem 12 meses de período de graça, onde ele não exercendo atividade, ainda assim ele está coberto, tá?
E se passado esse período de graça, ou mesmo durante o período de graça, ele exerce alguma atividade, uma vez e caso haja contribuição, salvo nos casos em que ele não seja o responsável pela sua contribuição, no caso de ele trabalhar como empregado doméstico, avulso, prestando serviço à empresa como contribuinte individual, havendo a comprovação deste exercício de atividade, ele então vai começar a computar o seu período de graça após o fim dessas atividades. Na hipótese do segurado que está recluso vier a falecer, o auxílio reclusão vai ser cessado e vai ser concedida a pensão por morte. E aqui um detalhe, tá, gente? Não é uma conversão automática do auxílio reclusão em pensão. Esse benefício de pensão por morte deve ser requerido pelos dependentes, onde será analisado todos os requisitos, qualidade de segurado, carência do segurado, qualidade de dependente, qualidade, né, para que esse benefício ele obedeça a todos os requisitos legais para a sua concessão. Não é simplesmente uma conversão de um benefício em outro. Caso o segurado tenha contribuído durante esse período de reclusão, o valor da pensão será calculado levando-se em consideração esse tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, sendo facultado, ao invés do salário de contribuição, a opção do valor do auxílio reclusão, se este for mais vantajoso. Tá? Então, quando a gente está falando desse salário de contribuição, são aqueles que entram no cálculo do salário de benefício, a média aritmética simples de todas as contribuições a partir de julho de 94, né? Essa média antes de ser aplicado o percentual, que pode ser de 100% havendo pessoa com deficiência ou inválida, ou 50% mais 10% por dependente, limitado a 100%. Se não houve a concessão do auxílio reclusão, porque o segurado recebia contribuições acima do limite de contribuição que é considerado como sendo segurado de baixa renda, a pensão por morte vai ser devida aos dependentes se o óbito tiver ocorrido dentro do período de graça, ok? Obviamente, se ele é recluso recebendo, apurando-se, né, aquele valor pela média das 12 últimas contribuições que ele teve antes da reclusão, e aquilo ali dá um valor superior ao limite estabelecido pela portaria ministerial, ele não vai ter direito ao benefício. Mas se ele mantiver, né, dentro do período de graça, né, se ele vier a falecer dentro do período de graça, haverá concessão, sim, do auxílio reclusão aos seus dependentes. No caso de soltura, não será devido o auxílio reclusão. Se ele ficou preso durante, 5 anos, por exemplo, e só depois dele ter sido solto, vieram então os dependentes para requerer, o INSS vai recusar. O entendimento no Poder Judiciário é diverso, mas isso não está sendo cobrado na nossa prova. Então, para todos os efeitos, o auxílio reclusão, se não foi requerido enquanto o segurado estava preso, não será devido após ele ser solto. Artigo 119 lá do Regulamento da Previdência Social. E aqui, pessoal, nós vamos ver algumas situações previstas lá na Instrução Normativa 128, que lá nos seus artigos 381 a 392, traz algumas especificidades que não estão nem na lei, nem no decreto, que é importante a gente aprender, uma vez que a IN 128 está constando como matéria a ser cobrada lá na nossa prova. E nós vamos conhecer essas situações agora no próximo bloco.